Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água, Pompa, onde nós entrevistamos pessoas que trabalham com água e têm uma informação importante para que você conheça muito mais sobre esse vasto assunto que é a água e trabalhar pelo bem do planeta. Lembrando a todos que o nosso programa é patrocinado pela Hidroplan, né? E a gente traz pessoas da área que tem muito a ver. Hoje eu vou trazer uma pessoa com um assunto muito legal. Ela é a Cassiana Montanher. Eu decorei Montanher e agora tenho que falar Cassiana Montanher, segundo orientação da própria. Ela é química e doutora pela Unicamp, pós-doc em ecotoxicologia aquática na Carolina do Sul. Aliás, depois tem uma pergunta, se você escolheu Carolina do Sul porque você é Cassiana Carolina. Brincadeira, brincadeira. Pesquisadora com ênfase em microplásticos e contaminantes emergentes em águas naturais, avaliação de risco ecotoxicológica e métodos analíticos. Bem-vinda, Cassiana. Como é que você chegou à química? Conta pra gente, como é que você foi andando até chegar na água, especializar nessas coisas todas aí? Conta pra gente. Olá, Everton. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Bom, a trajetória eu acho que é uma trajetória linear, mas ela começou, eu acho que muito pelos professores que eu tive. Então, contando lá do início, né? Eu vim de escola pública e depois eu fiz o meu colégio técnico na área, na época, onde o ensino médio era junto com o ensino técnico, mas eu fiz na área de contabilidade. E eu sabia que eu ia precisar fazer um cursinho para ter alguma chance com o vestibular, né? E foi nessa época do cursinho, justamente porque no ensino médio eu tive nada de química, física ou biologia, eu conhecia a química de fato. E no cursinho eu tive professores que entenderam o tamanho do desafio que era aquele ano para mim, para conhecer essas disciplinas e me aprofundar para que tivesse alguma chance no vestibular. E conforme o processo foi acontecendo, foi chegando quase próximo aí da escolha, né, de que faculdade fazer, etc., de que curso, eu estava ainda em dúvida entre vários de diferentes áreas. E aí um deles falou, e a química? Né? Eu acho que você tem um perfil muito interessante. Que tal? Eu comecei a ler mais, e aí, enfim, escolhi o curso de Química, fazer o curso de Química, passei na Unicamp e fiz a minha graduação lá. Então, de todos os professores aí, tiveram esses 2, 3 que chamaram a atenção nesse momento particular da minha vida ali, que foi uma escolha. Eu não sabia na época, né? Mas, de fato, eles foram bastante importantes nesse processo. E aí, no Instituto de Química, não foi fácil, obviamente, eu sabia que a jornada não ia ser fácil, né, para uma iniciante do zero ali, mas outros docentes, né, assim, abraçaram a causa. Eu acho que foi, assim, um processo, né, assim, bem dinâmico. E eu sempre tinha essa questão da química ambiental. E aí eu fiz 2 anos de iniciação científica na fisicoquímica, e aí depois o próprio professor que estava me orientando falou, vai tentar a ambiental, porque essa pulguinha está atrás da orelha ali, e eu acho que você precisa ter uma experiência. E foi quando eu fui no último ano conversar com o Wilson, com o professor Wilson Jardim, e eu sabia o tamanho da responsabilidade também que seria essa escolha, né? E aí comecei a fazer minha iniciação com ele no meu 4º ano, que seria o meu último ano de graduação, e aí deu certo, né? Assim, eu comecei já a trabalhar com projetos relacionados à água em diferentes áreas, trabalhando com fotocatálise heterogênea, processo de desinfecção de água, e a parte de mercúrio que ele estava terminando, o grande projeto que ele tinha de mercúrio na Amazônia e etc., eu fui passando ali por alguns temas que assim foram me motivando cada vez mais. Daí eu fiz direto o ingresso para o mestrado, então eu fiz com ele o meu mestrado, fiz com ele o meu doutorado, e aí fiz o meu pós-doc em parceria entre o LQA, né, o Laboratório do Professor Wilson Jardim,
e o laboratório da professora Gisela Umbuzeiro na FT, para entrar um pouco mais nessa questão da ecotoxicologia aquática, que era um outro tema que me chamava muita atenção. E assim foi a minha jornada, né? Assim, e aí, bom, eu estava no meu pós-doc quando o professor Wilson se aposentou. Eu fui uma das últimas alunas do professor Wilson Jardim e acompanhei esse processo dele, né, nos últimos anos aí da aposentadoria. E aí, quando abriu o concurso para a vaga da Química Ambiental, eu falei, opa, peraí que acho que vai dar, vamos lá, né? Não achava de início, acho que eu jamais sonhei, quando estava na iniciação científica, que um dia eu estaria na coordenação do Laboratório de Química Ambiental, mas deu certo, o concurso foi aberto no momento certo, e eu estava preparada, e aí eu assumi a coordenação do laboratório em 2014, quando eu iniciei minhas atividades como docente aí no Instituto de Química. Então, assim, é uma carreira desde sempre na área ambiental, né? Desde sempre no Laboratório de Química Ambiental da Unicamp, e aperfeiçoando, né? A gente sabe que é uma temática bastante dinâmica, então, nem sempre na mesma área específica, mas no grande tema, que é o assunto água, que é uma coisa que sempre me motivou e etc., né? Que eu gosto bastante. Muito legal. Muito legal. A gente, só para quem está ouvindo a gente aí, que quiser ver no nosso canal, a gente tem a entrevista do Wilson Jardim, que ele fala do projeto do Mercúrio na Amazônia e outros temas, que é muito legal, né? Podem ouvir lá. Escuta, contaminação de água é um assunto aparentemente, né, inesgotável, né? Infelizmente, porque tem contaminação de todo o tipo. Uma das coisas que você trabalha é contaminantes emergentes, né? Que muita gente ouve falar, mas eu até acho o nome pomposo, bacana para um negócio perigoso, né? O contaminante emergente. Quais são os mais estudados atualmente? Conta para a gente aí sobre contaminantes emergentes. Os contaminantes emergentes, eles são uma classe ou uma definição, aí vamos pensar assim, que era para falar dos novos, dos mais recentes, do que estaria na moda, mas isso algumas décadas atrás. O nome acabou emplacando aí, porque, de certa forma, a gente ainda tem muito para entender sobre eles, mas agora a gente até pode considerar que nós temos os clássicos contaminantes emergentes, que são os fármacos, são os hormônios, são alguns compostos de origem industrial, né, assim, que a gente usa bastante, que tem sido estudado já há muito tempo, e alguns que vão chegando, que vão se enquadrando nessa definição e vão sendo classificados como contaminantes emergentes, ou porque antes talvez estava ali meio fora da caixinha com os tradicionais, ou porque, de fato, entrou como uma temática nova, como, por exemplo, a questão dos microplásticos, temos os produtos os subprodutos dos processos de desinfecção de água, que eram muito estudados e a classe entra dentro dessa temática dos contaminantes emergentes. No Brasil ainda é pouco explorado, mas fora a gente já fala bastante sobre ele, já tem bastante discussão sobre eles. E, enfim, eles são compostos que eu falo que são consequências da nossa vida moderna e que a gente precisa conhecer um pouco mais sobre os riscos da presença deles no ambiente, de certa forma eles são encontrados, e entender sobre nos remete a um avanço tecnológico na questão de pesquisa. Então, conforme a gente vai avançando com os nossos métodos analíticos, com as nossas tecnologias, nós vamos conseguindo entender um pouquinho melhor sobre o que de fato está acontecendo, quais são os principais destinos, onde eles são formados, onde eles são degradados, quais as principais fontes ou os efeitos causados por eles, e aí a gente consegue ir dimensionando, né? Então, por isso que eles ficam por muito tempo ainda nessa classe dos contaminantes emergentes, né? Até a gente conseguir traçar alguns critérios de qualidade seguros que a gente pode ir lá e falar, olha, esse aqui de fato precisa ser legislado, precisa ser monitorado, ou esse aqui é um importante porque é um indicador para outras classes, então seria importante que a gente conseguisse, né, enquadrá-los numa possível legislação e etc., para a gente poder monitorar isso com mais precisão e etc. Enfim,
Essa classe dos contaminantes emergentes agora já não é mais contaminante de moda, mas é por conta desse processo mesmo de se entender o que acontece com eles no meio ambiente. Então, você podia falar de alguns contaminantes específicos dentro dos emergentes? Você mencionou vários, as classes, etc. Você pode falar de alguns específicos? Sim, claro. Nós temos os fármacos, como eu mencionei, né? São moléculas que foram feitas para ter um efeito no organismo, né? Para um determinado fim. O problema é que a gente não sabe, por exemplo, o que acontece quando a gente acaba ingerindo de forma não intencional, né? Esses compostos em concentrações muito pequenas, muito menores do que a gente toma para os nossos fins, né? E quando a gente não precisa, né? E um pouquinho todos os dias, que é a questão da exposição crônica. O mesmo vale para produtos de higiene pessoal que a gente tem em casa, produtos de limpeza, alguns plastificantes. Mas, por exemplo, qual é o fármaco? Qual fármaco que é o mais comum? Todos, né? Na verdade, nós estamos falando de fármacos de pirona, estamos falando de diclofenaco, ibuprofeno, paracetamol, estamos falando de fármaco, aí você fala, mas isso daí eu tomo, né? De vez em quando, tal, cafeína. Mas a gente está falando, por exemplo, dos antibióticos, dos fármacos que são específicos para tratamento terapêutico, por exemplo, né? Que tem uma ação direta no sistema neurológico. Nós estamos falando de anti-inflamatórios, de remédio para controle de pressão arterial. Então, todos esses de uso contínuo acabam sendo excretados pelas pessoas e, consequentemente, vão para o esgoto, que acabam chegando no ambiente de diferentes formas, com ou sem tratamento. O mesmo caminho tem vários outros compostos que a gente usa dentro de casa, né? Então, compostos que a gente acaba usando no nosso dia a dia aí, né? Para maquiagens, produtos de limpeza, né? Protetores solares, esses acabam chegando, né? Tendo o mesmo caminho, sem que a gente pense que isso é uma rota de aporte deles para o ambiente, mas né? Então, todos esses que, de certa forma, fazem parte da nossa vida moderna, digamos assim, e que são dispostos no ambiente de forma não intencional, ou que talvez não se tenha clareza, a gente não vê de muito essa forma, né? A gente chama de fontes difusas e fontes pontuais, eu não sei se eu estou sendo muito específica, né? Mas é importante que alguns deles a gente consegue conhecer essas fontes, outros não. E os pesticidas, por exemplo, né? Eles são características de compostos não legislados. Então, no Brasil, por exemplo, que nós consumimos muito pesticida e que menos de 10% deles são legislados, todos os outros não são legislados porque não fazem mal ao meio ambiente. Muitos já são em outros países ou são até banidos, e o que nos interessa muito é conhecer quais são os riscos da presença deles, tal qual eles são encontrados no ambiente, para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, eles também se enquadram na questão dos fármacos, junto com os fármacos, junto com os contaminantes emergentes. Hoje a gente sabe que o uso de pesticida está chegando muito mais na nossa rotina, a gente tem uma grande variedade de pesticidas sendo usado na linha PET, então está dentro da nossa casa, no nosso jardim e etc. Então, acaba tendo as mesmas rotas, né, do que outros contaminantes. Então, tudo que a gente pensa aí, né, de que a gente está lavando, está indo para o esgoto ou está indo para a rua, né, de alguma forma, contamina e acaba chegando em lugares que... O problema da questão dos contaminantes emergentes é esse um pouquinho todos os dias, né, no qual a biota acaba ficando exposta e a gente não sabe os reais efeitos. As drogas ilícitas, por exemplo, você fala assim, cafeína, ok, eu tomo café com chocolate, mas o que será que acontece sabendo que na nossa água de torneira, por exemplo, chega um pouquinho de cocaína todos os dias e a gente está bebendo sem saber na nossa água, que é o consumo diário, né? 2 litros de água por dia, faz bem para a saúde, etc. Tem todos os benefícios, obviamente, mas a gente sabe que
a qualidade dessa água acaba sendo comprometida pelos impactos que a gente vê nos próprios mananciais e etc., né? Então, esse ciclo inteiro de contaminação é o que a gente acaba estudando, e aí tem inúmeras coisas para a gente avaliar, né? É verdade. Esses compostos são persistentes? São Ou persistentes. depende, degradáveis ou não? São compostos que alguns ou muitos deles são persistentes, sim, então ficam no ambiente e permanecem. Outros a gente considera como pseudo-persistentes. Eles até têm um tempo de meia-vida, né? Ou se degradam depois de alguns dias, mas o problema é que eles são constantemente lançados nas mesmas concentrações. Então, quando a gente monitora as concentrações deles, eles estão lá naquela faixa de que a gente conhece, né? Sempre na mesma, às vezes variando aí um pouquinho com a sazonalidade, etc., mas estão lá presentes, e por mais que eles se degradem, eles continuam sendo lançados. Então, a gente considera como pseudo-persistentes no ambiente. Interessante. Você, no doutorado, você trabalhou com interferentes endócrinos, né? Que, como eu disse, já soa mais perigoso do que os emergentes, né? Do que se trata isso daí? Qual foi a sua conclusão lá nos estudos do Rio Atibaia? E mais importante, qual é o aprendizado disso para a sociedade? Vamos lá. É um tema que me fascina muito até hoje. Os interferentes endócrinos são uma classe dentro dos contaminantes emergentes, na qual a gente denomina pela especificidade de que são compostos que podem alterar o sistema endócrino dos organismos, ou mesmo do ser humano. Então, por terem esse efeito, ou porque eles imitam os nossos hormônios, ou porque eles desregulam as funções que os hormônios têm no nosso organismo, ou por diferentes outros impactos que eles podem causar no sistema endócrino como um todo, são moléculas que a gente considera como interferentes endócrinos. Então, são emergentes e têm esse potencial de interferência endócrina, por isso estão nessa classe específica, e eles podem ser de diferentes classes. A gente tem fármacos interferentes endócrinos, temos pesticidas interferentes endócrinos, temos compostos plastificantes como interferentes endócrinos e etc. O foco do meu doutorado foi avaliar como é que era, né? Como é que estava, talvez foi o primeiro diagnóstico sobre isso na bacia do Atibaia, aqui em Campinas, que é o principal manancial da nossa cidade. E a ideia foi, então, dentro dos contaminantes estudados, tiveram de diferentes classes, incluindo os hormônios e etc. E a ideia foi entender como era o perfil de contaminação do manancial ao longo do seu curso, né? Antes de entrar na cidade de Campinas e depois que ele atravessa a cidade de Campinas e ele vai servir como manancial para as cidades vizinhas, e como é a distribuição dele ou a remoção deles nas estações de tratamento de água e, consequentemente, quanto dele estava chegando de fato na nossa água de torneira. Então, foi um monitoramento bem detalhado, aí, um ano inteiro de coleta, pegando todo o período sazonal, né, períodos de seca e de cheia, monitorando tanto a bacia do Atibaia quanto as águas que chegam nas nossas torneiras, né, em diferentes pontos da cidade de Campinas. E junto com ele, ou junto com as análises químicas, nós também trabalhamos com a questão de um teste específico, um bioensaio que a gente chama, que avalia a interferência endócrina. Então, ele não é específico para um determinado composto, ele não encontra um vilão, por exemplo, mas ele mostra, do conjunto de contaminantes que tem naquela amostra, como que esse combinado de coisas que está chegando ali é capaz de alterar o sistema endócrino usando um bioensaio simples, obviamente, né? E aí a conclusão foi que, bom, nós monitoramos, acho que, se eu não me engano, foram 15 ou 16 compostos, dos principais aí classificados como interferentes endócrinos, e junto com isso fizemos os bioensaios de interferência endócrina. Então, assim, de fato, a gente não achou primeiro uma correlação direta entre
o potencial de interferência endócrina que nós estávamos medindo e os dados químicos que a gente estava encontrando. Isso porque nós monitoramos 15 de milhares de compostos que estão presentes na água e, obviamente, não foram dos 15 os mais representativos aí do que estava causando a interferência endócrina ou o potencial de interferência endócrina daquela água naquele seu estágio de contaminação. Ao longo do ano, o período de seca foi considerado mais crítico, ou seja, onde a gente encontrou as maiores concentrações dos compostos nas análises químicas e o maior potencial de interferência endócrina pelo bioensaio, tanto para o manancial quanto para as águas de abastecimento. Então, no período de cheia dos mananciais, a gente encontrou muito pouco esse potencial de interferência endócrina nas águas de abastecimento público, ou seja, nas águas das torneiras. Já no período de seca, esse índice, né, ou esse potencial de interferência endócrina, ele já foi mais acentuado e ele ficava pior quanto mais a gente estendeu no período de estiagem daquele ano. Então, é aquele cenário em que a gente tem um volume de chuva muito pequeno, mas o aporte de esgoto direto acaba que não altera. Campinas e a região não são cidades turísticas, que a gente tem picos da população, então a população é sempre a mesma, lança aquela carga, né, nos mananciais, e a gente vê isso, né, olhando para esses números, né, que a gente acabou avaliando. Então, chamou a atenção a questão de que não esperávamos encontrar um potencial estrogênico nas amostras de abastecimento público, nas amostras de torneira. Encontramos eles no período de seca, o que trouxe esse indício de que, esse alerta, né, de que, ok, precisamos pensar um pouco melhor na questão do tratamento, já é algo que a gente se preocupa, mas é mais um indício de que precisamos pensar melhor no tratamento, principalmente no período de estiagem, quando os mananciais acabam ficando cada vez mais impactados pelo aporte de esgoto, né? A gente sabe, Everton, que tem várias maneiras da gente medir o impacto do lançamento de esgoto não tratado ou maltratado no manancial. Então, esse foi mais um, né? A gente falava, nossa, de uma maneira tão chique, a gente está falando da mesma coisa que a gente costuma falar de outras formas. Mas o fato da gente entender como esses compostos acabam passando pelo tratamento e, de fato, chegando na nossa água, foi um resultado bastante importante, principalmente para aquela época, onde os primeiros resultados sobre contaminantes emergentes e interferentes endócrinos estavam sendo publicados no Brasil, né? Então, um pouquinho do que foi o meu doutorado, assim, de forma bem, bem resumida, eu acho que está aí. Assim. Legal, mas é interessante que você está mostrando, quer dizer, basicamente, grande parte do que a gente está fazendo está chegando no manancial pelo esgoto não tratado. Aqui em Campinas nós temos isso. Aí em Campinas e em grande parte do Brasil, né? E a gente tem um outro problema, é que mesmo assim, mesmo que a gente tenha tratamento, os tratamentos que a gente tem não focam nesses contaminantes. Os contaminantes não são tratados. Então, ele pode ser tratado e ele é lançado novamente da mesma forma. Então, não vai fazer uma diferença muito grande o tratamento de esgoto se não houver tratamento. A pergunta é, a gente consegue tratar isso no esgoto para toda a população? Isso já é feito em algum lugar do mundo? E como é que está a previsão disso no Brasil? Tem alguma previsão para isso? A questão dos contaminantes emergentes... A questão dos contaminantes emergentes, dessa temática toda de que em concentrações tão pequenas a gente vê tantos efeitos sendo, né, evidenciados aí, tanto para a biota e até às vezes para os seres humanos, e como, né, tratar, como aprimorar os tratamentos. Então, assim, os tratamentos tanto de água quanto de esgoto, nós sabemos que foram pensados e planejados há décadas atrás, e que os contaminantes emergentes nunca foram alvo desse tipo de tratamento. Hoje em dia, nós temos tecnologia para isso. Então, se a gente pensar
que temos tecnologia e precisamos evitar que esses compostos, ou que esses contaminantes cheguem nos mananciais, nós garantimos a preservação do manancial para a biota aquática e para os outros organismos e preparamos uma boa água para abastecimento público. Tem tecnologia, hoje em dia a gente já nem quer falar mais sobre estação de tratamento de esgoto, mas a gente pensa em plantas de tratamento de reuso de água, porque as tecnologias, elas existem, são implementadas em outras cidades, já são conhecidas, exige o tratamento mínimo, então não dá para aplicar direto uma tecnologia avançada de tratamento numa cidade que não tem nem o tratamento básico, então são tecnologias que vêm para complementar o tratamento que a gente já tem, e que o foco deveria ser os tratamentos de esgoto e depois uma pequena polimento aí de aprimoramento, vamos pensar, para as plantas de tratamento de água. Isso fecharia um pouco o ciclo, né? Então, sempre quando eu falo sobre isso, eu dou uma palestra, etc., eu falo assim, os fármacos não são os vilões. Os nossos produtos que a gente usa para higiene pessoal não são os vilões. O que a gente precisa pensar é que o caminho que ele faz e que ele não deveria, de fato, que assim como ele, outros estão chegando nos próprios mananciais. Então, tem tecnologia, precisa de investimento. O problema é a gente pensar num investimento para garantir a qualidade do manancial num país que ainda nem faz o básico em todo o território para a questão do abastecimento público, né? Do saneamento básico e do abastecimento público de qualidade. Então, sim, existe, eu estudo um pouco deles também, mas a gente entende que precisa de todos os setores aí de mão dada para poder fazer valer e enxergar uma diferença na sociedade, né? Interessante, interessante. Você herdou alguma coisa do Wilson de fazer alarde na imprensa dos resultados? Porque ele era bom nisso pra caramba. Olha, eu vou falar que às vezes eu acho que eu assisti a entrevista dele, que também está excelente, né? Eu acho que eu herdei o laboratório dele e um pouco dos inimigos dele também, eu acredito, né? Com certeza, com certeza. Porque, na verdade, a gente precisa falar, não dá para... Um exemplo que eu acho que eu gosto de mencionar, quando saíram aquele estudo sobre os dados do Ciságua e etc., sem a gente mostrar ainda essa questão de que se são ou não confiáveis, etc., mas teve todo aquele alarde da questão da presença dos pesticidas na nossa água de beber, né? Na água da torneira. E aí, muitas entrevistas tentando entender, tentando explicar para a população a situação. Mas aí sempre tinha aquela pergunta assim, mas tem mesmo pesticidas nas nossas águas de beber? Eu falo, tem. Se a gente usa, se eles são lançados no ambiente e a gente não tem tratamento nem de esgoto, nem de água eficiente, não tem dúvida. Se a gente está numa cidade que tem mais ou menos atividade agrícola e que a gente usa mais ou menos pesticida, e essa é o que a gente chama assim, esse reflexo do uso e ocupação do solo ao nosso redor vai nos mostrar o que está chegando na nossa água. Então, Campinas é uma cidade que tem um número de usuários de drogas grandes, na região aqui, algumas cidades são points disso. Tem droga na nossa água? Tem. Você vai falar assim, não deveria ser surpresa quando a gente olha e acha comum, né? E vivermos com uma situação de saneamento básico ainda precário. Então, eu digo que o que chega no nosso copo d'água, né, na nossa torneira, é reflexo do que está lá fora. Quando eu pergunto para as pessoas, vocês sabem de onde é que vem a água que chega na sua casa? Você sabe se é de um aquífero, né, ou se é de um manancial superficial? Você sabe a qualidade desse manancial? Quando você olha lá naquele ponto de captação, e você olha aquele rio, porque é mais palatável, dá vontade de nadar naquele rio? Ou você acha que ele fala, nem pensar, olha como ele está podre, né? Assim, tipo... Então, essa percepção ajuda a trazer um pouco dessa reflexão de que a gente precisa garantir a qualidade daqueles mananciais para daí poder cobrar o que está chegando na nossa torneira, né? É todo um conjunto. Um dado interessante, fazendo um link de volta para
para o meu projeto de doutorado é que quando eu desenvolvi, naquela época, Campinas relatava ter 20% de tratamento de esgoto na região e nas cidades amontantes aqui da estação de captação. E tem alguns compostos que a gente monitora até hoje. Um deles é a cafeína e a atrazina, nessa bacia. Então, são quase 20 anos aí, se a gente for pensar, de monitoramento, né? Não com a mesma frequência, mas a gente está sempre acompanhando. Os índices diminuíram quase que 2 ordens de grandeza para a cafeína. Por quê? Porque agora, nas cidades amontantes e em Campinas, nós estamos com um índice de tratamento de esgoto chegando próximo dos 99%. Então, quando a gente compara com os resultados que nós tínhamos há 15 anos atrás e agora, a gente consegue entender, por exemplo, para a cafeína, que, ok, o aporte de efluente agora, mesmo que parcialmente tratado, está melhorando um pouco a qualidade do manancial para esses quesitos. A atrazina, por exemplo, continua nas mesmas concentrações. As concentrações são menores do que os valores legislados, mas ela segue um background aí que está há 20 anos no mesmo índice. E a nossa preocupação é que são concentrações que a gente já vê na literatura que causam vários efeitos para os organismos aquáticos. E na questão da atrazina, ela é um excelente indicador para a gente, porque da maneira como ela entra na estação de tratamento de água, ela sai. Então, a remoção é praticamente zero em sistemas de tratamento de água. Então, a gente começa a acompanhar esses indicadores junto com os índices de saneamento e a gente começa a entender que, olha, não tem segredo, né? A gente precisa garantir, cobrar que tenhamos um sistema de tratamento de água e esgoto adequados, nosso saneamento básico adequado, né? Que é bastante importante. Bem interessante, muito legal. Deixa eu mudar de assunto aqui, mas continuar falando de contaminante, né, que é a tua área. Uhum. Um tema que está se falando bastante na mídia é microplástico. Aparece em todo lugar, mas eu vejo que as pessoas não têm exatamente uma noção de onde eles vêm, o que eles são. O pessoal parece que está comendo bolinha de plástico, os bichinhos lá, não é exatamente assim. O que são os microplásticos? Qual a principal fonte? A gente fez um trabalho, uma entrevista com o pessoal de oceano, né? Então tem o Turra fez uma apresentação muito legal também falando sobre isso aí. Conta de novo para a gente aí, o que são esses microplásticos, qual a principal fonte e se há risco de verdade, qual seria, né? Como tratar? Sei que são perguntas complicadas, mas vamos lá. Os microplásticos talvez sejam os contaminantes da vez aí, e eles têm ganhado bastante força na questão de políticas públicas até, porque, no meu ponto de vista, é porque a gente enxerga a poluição plástica. E uma vez que a gente enxerga a poluição plástica, a gente consegue prever o que está acontecendo na poluição microplástica, né? E isso incomoda, de novo, né? Talvez os contaminantes emergentes sejam mais invisíveis, né? Os compostos orgânicos, e aí não tem um apelo muito forte. Mas quando a gente pensa na questão dos microplásticos, então, o que são os microplásticos? Eles nada mais são do que os plásticos em tamanhos. Hoje, por definição, nós estamos considerando tamanhos menores que 1 milímetro. E aí estão na escala micro, portanto, a gente considera como microplásticos. Até recentemente, a gente estava considerando, inclusive, na escala até plásticos de até 5 milímetros, justamente por conta do avanço tecnológico. Entre 1 e 5 milímetros são pequenos o suficiente, mas a gente ainda consegue enxergar com um bom microscópio e consegue dar uma mapeada. Hoje a gente consegue enxergar um pouco menos, porque já avançamos nessa questão de tecnologia analítica, e aí a gente consegue restringir um pouco mais essa classe. De onde é que eles vêm? A gente também classifica, mas eu acho que é mais para a gente poder entender um pouquinho, né? Tem aqueles que são produzidos na escala micro, por exemplo, os que a gente usa nos produtos de higiene pessoal, pasta de dentes, esfoliantes, o nosso glitter, o nosso gloss, que tem essas partículas, às vezes, no esmalte, enfim, tudo que tem essas bolinhas,
pequenininhos, né, depois que são dissolvidos na água, eles são microplásticos e estão lá. E eles são produzidos, então, nesse tamanho. O plástico em si, ele é produzido e enviado para as diferentes indústrias, né, na forma de que a gente chama de pellet, que também são microesferas de plástico em tamanhos de até 5 milímetros. E a gente tem também os microplásticos, que não são produzidos na escala micro, mas que eles se chegam nesse tamanho pela fragmentação dos plásticos maiores. Então, este é oriundo de qualquer tipo de plástico que esteja no ambiente e que, com o tempo, por conta de sol, chuva, se está no solo, se está na água e etc., ele vai se degradando. Todo mundo já teve um plástico que se degradou, que viu que esfarela, que craquela em casa. Então, esse craquelamento são os microplásticos que acabam chegando no ambiente e em tamanhos maiores, mas que eles vão se deteriorando e vão formando partículas menores. Se estudou muito, por muito tempo, a questão dos plásticos e dos microplásticos em sistemas marinhos, né? De fato, a problemática é gigante nesse compartimento, e se já tem esse trabalho, essa entrevista com o Turra, é fascinante conhecer, porque, de fato, é um universo aí bastante preocupante e que ele trata de forma fantástica para apresentar. Os nossos estudos estão voltados na questão dos corpos de água doce, né? Então, a gente quer saber como que a contribuição dos rios, né, via rio, como um transporte de microplásticos, já afetando diretamente a biota que ali vive e que depois, de alguma forma, vai acabar chegando nos mares, né? Como que acontece como é que é essa dinâmica? Então, quando a gente fala dos efeitos, se ele faz mal ou não faz mal, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa considerar. A primeira é que, às vezes, a gente esquece que existem organismos muito, muito pequenininhos que vão sofrer com a ingestão de plásticos em tamanho micro, assim como nós não conseguiríamos digerir, por exemplo, um plástico que chega no nosso prato, que a gente enxerga, que tem um tamanho que a gente minimamente poderia engolir. Então, já tem um efeito físico, que até muito tempo estava sendo o que mais causaria. Os polímeros em si não são compostos que são considerados tóxicos, mas, junto com os polímeros, a gente tem, para cada função de uso que aquele plástico tem, e hoje a gente sabe que tem infinitos usos, né? O polímero recebe um pacote de aditivos, por exemplo, e que no ambiente, esses aditivos que estavam lá incorporados naquele material plástico, eles são lixiviados, que a gente chama, eles são liberados para o ambiente, ou dentro mesmo dos próprios organismos, quando eles ingerem esse plástico. E aí remete um pouco da questão do efeito químico que os microplásticos podem trazer. Esse processo também pode estar acompanhado com o fato de que pensamos num plástico ou num microplástico, num rio que foi lançado e está lá já tem meses. Nesse processo, ele consegue absorver outros contaminantes que estão presentes no rio, junto com ele ali. Então, ele serve de esponjinha. E ele acaba, um contaminante se absorve ou gruda nele em determinada região, depois muda as condições do curso do rio, ele se lixivia de novo, causando esse potencial de efeito químico, de transporte de contaminantes ou patógenos mesmo, né? Porque a gente forma um biofilme. Todo mundo já pegou um plástico na água e vê que ele está, né, com aquele um biofilme, aí vamos pensar, recoberto. Então, esse transporte pode carregar contaminantes para diferentes regiões, inclusive dentro da biota. E aí, de novo, remete à questão do efeito químico que o microplástico pode causar num determinado organismo ou mesmo nos seres humanos. E aí vem uma outra ponte de que, para estudar essas questões, a gente tem que entender
que existem plásticos e plásticos. Plásticos de composição, PE, PP, que tem na nossa garrafinha, PET já é diferente, como as fibras que estão nas nossas roupas, como nosso pacotinho de isopor que chega às nossas comidas quando a gente pede por delivery. Cada plástico tem uma composição diferente. E essa composição do polímero vai conferir uma complexidade muito grande na hora de estudar o que acontece com ele. Então, quando a gente estuda um composto orgânico, a gente vê as propriedades físico-químicas e a gente consegue prever o comportamento dele aqui ou em qualquer outro canto do mundo. Mas quando a gente pensa na questão dos plásticos, a gente precisa saber que tipo de plástico que é, qual é o estágio de degradação que ele se encontra, porque essas pontes, essas ligações químicas, elas vão se craquelando também, elas vão se abrindo e vão liberando espaço para diferentes reações. E como é que é esse pacote de aditivos que está aderido a ele? Então, o que torna esse um universo gigantesco de estudos para, de fato, a gente poder associar um efeito químico relacionado à exposição por microplástico. Então, veja que é um universo bem amplo aí de estudos que está ganhando força aí, nos últimos anos, né? E que a gente também desenvolve no nosso grupo. Muito legal, muito legal. Deixa eu te perguntar um negócio. Você trabalha com um laboratório, né, de análise química, no final das contas, né? E analisar essa infinidade de coisas que a gente está falando aí, que você contou, é praticamente inviável economicamente. Como é que eu vou analisar tudo isso para a água? Existe algum jeito de a gente ter um sistema de alerta, as impressões digitais da água, que você está trabalhando alguma coisa com isso? Conta para a gente. Essa questão também é bem importante, bem interessante. A gente deveríamos criar primeiro, acho que no primeiro momento, né, seria importante que a gente pudesse ter um sistema de monitoramento de indicadores que a gente pudesse acompanhar e prever essas variações ou estágios críticos de contaminação, para que, de certa forma, a gente consiga minimizar o risco quando a gente está pensando nessa questão, enquanto não tem esse planejamento de saneamento básico, disposição de resíduos sólidos, etc., mais adequado. Então, esse sistema, ele é interessante. Essa questão da impressão digital e desses alertas relacionados a isso, a gente tem um trabalho com isso, com pesquisadores do Reino Unido, que busca justamente essa questão de que, veja, o que chega no nosso esgoto pode falar muito do que tem na nossa sociedade. Então, aquilo que a população está consumindo, de certa forma, está trazendo, está revelando quem somos ou como estamos quando a gente analisa esgoto bruto. E esses sistemas de alerta é que a gente pode extrair informações muito importantes se a gente acompanhar como isso está acontecendo, tanto do ponto de vista de doenças, novos vírus. A gente viu que vários estudos aí acompanharam, por exemplo, a questão do vírus, do SARS-CoV, enquanto a gente estava acompanhando os dados epidemiológicos, se a gente monitorava no esgoto, tem isso. Mas isso vale para dados químicos, vale para uma série de indicadores de doenças que nos ajudam a entender, do ponto de vista populacional, como fazer uma gestão de um município, de uma região, né? Onde é que estão as situações mais críticas para uma cidade, para um estado, para o próprio país. Então, esses sistemas de alerta, eles são muito importantes. Eles podem ser empregados como um indicador, por exemplo, de qualidade para o monitoramento, ou podem ser lá quando a gente quer entender mesmo como é que está a saúde da população e como estamos aí com relação a esses compostos, que é bastante interessante também, que pode nos ajudar em questão de políticas públicas de uma forma enorme. Aí já tem sido empregado em algumas cidades do Reino Unido, por exemplo, mas eu acho que a gente está um pouco longe para ter algo parecido aqui no Brasil, né?
Infelizmente, mas eu acho que é um caminho. Tem o pessoal do CIRA, lá da USP, também trabalha alguma coisa nessa linha aí, né? Isso, Eu acho que vai ser... Eu acho extremamente necessário, porque a quantidade de análises químicas e os custos que a gente tem vão tornar inviáveis. bom, Se a gente não tiver uma linha exato. dessa forma aí, não vai dar certo. Não. Muito legal esse defeito. Deixa eu falar um negócio. Quem ouviu o nosso bate-papo aqui ficou preocupado, né? Como deveria ficar, com a água que ele consome. Você falou que chega água na torneira. Quem não sabe vai ficar estarrecido. O que a pessoa pode fazer para ela se proteger e também para ela ajudar o meio ambiente? Eu acho que Não é fácil. tem muitas coisas que a gente pode fazer, que a gente não pensa como podemos agir, é aquela coisa de um pouquinho todos os dias, né? Bom, se a gente for pensar na qualidade da água que chega na nossa casa e na nossa saúde em primeiro lugar, eu acho que a questão da filtração doméstica tem ajudado um pouco a reduzir esses contaminantes como uma etapa final de refinamento. Desde que, né, adequado. Qualquer tipo de filtro não é propaganda de nada, mas assim, esse último processo, depois que passou pelo sistema de distribuição e etc., aquele mais simples, né, já resolve um pouco. O que resolve mesmo é brigar para que a gente tenha uma qualidade melhor dos nossos mananciais. É saber de onde é que vem a nossa água, é tornar isso uma consciência pública, de que é importante a gente proteger o nosso manancial. E se o manancial está protegido, a nossa água chega com uma qualidade muito, muito melhor. Então, essa história de achar que é ok estarmos vivendo num país que tem baixos índices de saneamento, não deve ser ok, porque isso é um impacto que a questão dos contaminantes emergentes como um todo, ela traz riscos cujos efeitos a gente vai ver a longo prazo. E aí não tem como reverter mais, porque bebemos essa água a vida toda e a gente vai ver um impacto depois de 20, 30 anos, não podemos voltar atrás. Então, é algo importante para se conscientizar. E quando a gente pensa aí de uma forma um pouco mais direta com relação à questão dos plásticos, é pensar consciente. Os plásticos são materiais formidáveis, né? Mas que a gente agora está trazendo inúmeras vertentes dos impactos que eles trazem para o ambiente e para a vida da população como um todo, e é fazer uso consciente, né? Numa primeira etapa, reduzir plásticos de uso único, né? Usar quando extremamente necessário, para, né? Saber que o descarte não existe o jogar fora, existe o transferir, pôr para longe de você, mas que alguém vai ter que lidar com esse resíduo, e fazer essa ponderação do ponto de vista de estilo de vida. Não é para voltar a viver como viviam os nossos avós, mas é saber que esse modelo, né, esse estilo de vida que hoje nos confere um conforto muito grande, não evoluiu muito, mas a questão do saneamento não acompanhou e que hoje o ambiente acaba sofrendo com essa disparidade. Então, fazer uso sim, mas consciente, saber que de alguma forma isso pode estar impactando o ambiente, então é importante a gente prever isso, né? Que as pessoas falam, então tá bom, é só resolver o problema de dentro de casa, trocar o filtro e eu tô de boa. Mas, na verdade, não. Na verdade, a gente tem que pensar no todo, porque a gente tem que pensar em nós e nas futuras gerações e como a gente vai acabar entregando, né, os nossos corpos d'água para o nosso futuro tão próximo aí, né? Muito legal, muito legal. Obrigado pela sua entrevista. Gostei demais do assunto. Eu poderia ficar fazendo pergunta aqui, mas o nosso tempo já está no final. Por favor, faça as suas considerações finais aí para a gente, Fabiana. Parabéns pelo seu trabalho, muito legal. Eu sei que a gente vai ter para frente mais chances de conversar outras vezes, porque o assunto é bem legal. Tá bom, por favor, faça suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de abrir aqui para falarmos um pouco sobre isso. É um assunto muito importante e, infelizmente, um assunto ainda pouco levado a sério por aqueles que realmente deveriam levar a sério.
E enquanto a gente transfere a responsabilidade para os nossos governantes, por exemplo, a gente precisa entender que a gente tem um pouquinho de culpa, né, nesse processo, justamente por cobrarmos menos, por sabermos menos. Então, é entender, né, o que acontece, como é que eu posso melhorar? Será que se eu fizer isso, mas ninguém vai me ouvir? Não, vai. Uma consciência ali, outra aqui, né, uma divulgação científica, de forma que a gente acerte a linguagem, para que as pessoas entendam que é um ciclo, que a gente vive nos grandes centros urbanos e que, se a gente joga um resíduo, um contaminante, isso vai voltar de alguma forma e, às vezes, volta tão rápido que a gente nem imagina, né? Então, fazemos parte desse todo e proteger esse todo está mais do que evidente, por diferentes formas, né? Que a gente precisa ser protagonista. E isso vale, né, na escolha de bons governantes, no entendimento de que a gente pode e deve cobrar para ter o mínimo necessário para garantir a saúde nossa e da nossa biodiversidade aí, que é tão rica aqui no Brasil. Então, acho que era isso, e ficou à disposição aí para trocar mais ideias e outros encontros. Pode contar comigo, foi um prazer. Tá ótimo, Cassiana. Pessoal, a gente teve aqui a Cassiana Montanher, ela é da Unicamp aqui de São Paulo. O tema contaminantes emergentes, microplásticos, é vastíssimo. Deu para ver que ela conhece muito mais do que o que cabe nessa entrevista curtinha aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada no material que ela tem na internet, nas publicações, quem for da área científica, e quem não for, siga os caminhos que ela sugeriu. É importante que nós nos conscientizemos e nós mesmos saibamos como é que os contaminantes terminam nos mananciais para que a gente evite, né, pessoalmente, ao máximo que isso chegue, e com essa nossa consciência a gente consegue exigir que regras políticas, né, políticas públicas apareçam para melhorar a qualidade de vida de todos. Parabéns, Cassiana, obrigado a todos pela audiência e contem para todos aí, passem o nosso link para todo mundo, para as pessoas saberem como é que funciona o contaminantes emergentes. Um abraço a todos. Obrigada, um abraço.